Se a paz do Senhor Jesus possa estar permeando os nossos corações aqui essa noite. Feliz de poder estar aqui, feliz de ter aí parte de um sonho começando a ser realizado, porque nada melhor do que falar de Jesus. Não é simplesmente estar na igreja e falando, pregando, mas quando você tem a oportunidade de sair, cantar, adorar, levantar as mãos, mostrar o tanto que é bom, tanto que é prazeroso ter Jesus, isto faz a diferença na nossa vida. Eu quero louvar a Deus por esse momento aqui, momento em que várias igrejas estão reunidas, momento em que o povo está ouvindo aquilo que muitas vezes alguém chama os que estão lá dentro de doido, de maluco. Fala, o que esse povo aí grita tanto? O que esse povo, valeu, esse povo aí fala tanto, né? E a gente resolveu transmitir, mostrar o que é a loucura desse povo dentro de um templo. O tanto que é bom ter Jesus. Jesus traz alegria para a gente. Jesus traz prazer para a gente. Jesus traz momentos de regozijo para a gente. Você pode conversar com qualquer um que está aqui, tanto crente ou não, ele vai dizer: eu tenho os mesmos momentos de tristeza, eu tenho os mesmos momentos de alegria, eu tenho momentos de vitória, mas tenho momentos de derrota. Todos nós, seres humanos, partimos e participamos disso. Agora tem uma coisa, a questão nossa não é que a gente não fica triste. A questão nossa não é que a gente não tropece. A questão nossa não é que nós não temos problema na nossa vida, não. A questão que a gente resolveu sair da igreja e vir aqui para falar para você é que em todos os momentos, seja alegria, seja tristeza, seja de alto, seja de baixo, seja momentos em que a gente está feliz demais ou momentos que a gente esteja passando por uma angústia, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo não nos abandona, não nos deixa. E é exatamente isso que a gente veio falar para você nessa noite. No livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4, um dia falaram, eles rodearam o próprio Cristo, no interesse de aprender mais sobre Ele, no interesse... Aprender um pouco sobre Cristo, aprender o que Ele tinha para falar, aprender o que Ele tinha para mostrar, aprender aquilo que Ele veio falar, que é sobre o reino de Deus. E aí eles reúnem ali e começam a ouvir Cristo falar. E Jesus pega algo muito simples. Jesus pega uma palavra sobre terra, sobre plantação. Jesus começa a falar sobre aquilo que a gente, do menino, eu me lembro que quando criança, menino, uma professora falou assim: eu vou ensinar vocês o que é, como é que uma semente de feijão, ela vai frutificar, ela vai crescer. E aí ela pegou, deu um algodão pra gente, e ela deu um caroço de feijão pra gente. E aí ela colocou ali num copo, e nós, os meninos daquela época, pouco tempo atrás, aí pegou aquele feijão, começou a molhar. E toda hora a gente ia lá, olhava aquele copo falando assim: o que vai acontecer com esse feijão? O que vai acontecer aqui? E dia após dia, aquele feijão teve que morrer, mas aí começou a nascer um pé de feijão dentro daquele copo. Meu Deus. Ou seja, uma coisa simples. E aí perguntaram para Jesus, e ele começou a dizer sobre a boa semente.
ou sobre o semeador. Aleluia. E é interessante que ele vai falar sobre 4 terrenos. Ele vai falar sobre 4 tipos de terra. E aí eu quero embasar essa palavra minha nessa noite, indagando uma pergunta a você. Qual é o tipo de coração que você tem para receber a palavra de Deus? Porque nós sabemos que a semente que Jesus semeou, ou falou que aquele semeador semeou, é a palavra de Deus. Ele não estava falando de religião, ele não estava falando de igreja, de denominação, de portas de estabelecimento. Não, Jesus estava falando sobre a palavra de Deus. E aí é exatamente isso que eu quero indagar com você nessa noite. Qual é o tipo de terra, ou qual é o tipo de coração que você tem para receber a palavra de Deus? E a primeira palavra que ele disse, que ele começou, e o primeiro tipo de semente foi jogado, que Jesus disse, foi jogado num terreno à beira do caminho. Ele disse que o semeador saiu a semear e uma semente caiu à beira do caminho. Naquela época não existia asfalto, mas a gente que viaja, ou até mesmo sem precisar de viajar, principalmente aqui na GB5, se você passar aqui, você vai ver que tem plantas no meio, tem plantas nas laterais. E a Bíblia diz que aquele semeador, ele sai a semear, e uma parte da semente, ela cai à beira do caminho. Só que Jesus logo vai dizendo: olha, essa semente, ela foi semeada, ela foi jogada, mas por ser à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram aquela semente. E quando a gente observa isso, a gente começa a entender por que muita gente às vezes não entende a palavra de Deus. Não é uma denominação, mas não entende. Às vezes todos nós brasileiros temos oportunidade de ter a Bíblia na nossa casa, e muitas vezes eu já conversei com pessoas que dizem assim: eu não entendo nada da Bíblia. Por quê? Porque infelizmente o terreno é à beira do caminho. O que significa isso, Wesley? Isso significa que muitas vezes você lê a Bíblia, muitas vezes você ouve uma palavra, muitas vezes você ouve uma pregação, tanto na internet, quanto nos canais de televisão, tanto na rua, como nós estamos falando aqui, mas não entende. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas vai lá e rouba tudo aquilo que foi falado. Ele tira, ele rouba, ele vai lá e sem escrúpulo nenhum toma o que foi semeado. Aleluia. E Jesus está dizendo: olha, à beira do caminho foi jogado semente. Só que aconteceu uma coisa: alguém roubou a semente. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que há tempos vem buscando algo de Deus, mas não consegue entender, não consegue compreender. Por quê? Porque o inimigo tem roubado aquilo que a palavra tem sido semeada no seu coração. Mas o semeador, ele não só jogou a semente à beira do caminho, mas a Bíblia diz que ele jogou no meio do pedregal, no meio de um terreno árido, cheio de pedras. E aí ele disse que a semente brota, mas quando começa a crescer, o terreno não é tão propício, o terreno não é tão bom para a semente crescer. E aí ele disse que a semente morre, cresce, mas logo
Aliás, a semente, ela vai morrer, ela vai germinar, mas logo vai acabar. Por quê? Porque o terreno é pedregoso, o terreno é cheio de pedra, e isso mostra que muitas vezes a gente até aceita a palavra, a gente até vê a palavra, a gente até se alimenta da palavra, e você fala assim: eu gosto tanto do pastor quando ele prega, eu gosto tanto do presbítero quando ele prega, eu gosto tanto do padre quando ele prega, mas a pregação dele fica por ali mesmo. Eita glória! A pregação dele acaba tendo aceitação, mas logo morre. Por quê? Porque o coração ainda está cheio de pedra. Às vezes a mensagem é: você tem que perdoar. Às vezes a mensagem é: você tem que aceitar. Às vezes a mensagem é: você tem que abraçar. Mas você não consegue, porque o coração ainda está cheio de pedra. Mas aí o semeador, ele vai para o terceiro tipo de terreno. E Jesus disse: olha, a terceira semente foi jogada entre os espinhos. Aí você diz assim: mas como, Wesley? Que negócio é esse? Semente jogada entre os espinhos? Eu não tenho muito conhecimento de lavoura, eu particularmente, mas eu fico a imaginar um pé de feijão nascendo no meio dos espinhos. Como ele iria crescer? E Jesus disse exatamente isso: olha, ela até germinou, ela morreu, germinou, mas quando ela cresce no meio dos espinhos. Agora eu quero falar bem direto com você. Essa palavra demonstra que às vezes a gente até aceita a palavra de Deus. Às vezes você está olhando na internet, alguém prega a palavra, independentemente de quem foi, prega a palavra, você aceita aquela palavra, você absorve aquela palavra, você come aquela palavra, mas aquela palavra, ela não vai surtir efeito na sua vida. Por que ela não vai surtir efeito na tua vida? Porque está entre espinhos. O que é os espinhos? O que são esses espinhos? O que significa esses espinhos? São os caprichos que o mundo nos oferece. São os caprichos que a vida nos oferece. Eu não sei se você conhece, mas eu já conheci pessoas que eram amigos, mas por causa de alguém pisar no calo dele, ele deixou de falar com aquela pessoa, nunca mais soube perdoar. Eu conheço famílias que viviam juntos, comiam juntos, mas por causa de uma intriga e por causa de alguém não dar conta de perdoar, nunca mais conseguiram viver juntos. O que é isto? São os espinhos, é a falta do perdão. Às vezes vai mais além, é a vaidade. Você já viu que hoje a gente tem tempo para tanta coisa nessa vida, mas a gente não tem tempo para Deus. Às vezes a gente está passando à beira de um caminho, tem um mendigo, como foi citado aqui, a questão de um mendigo. Às vezes tem um pedinte, às vezes a gente está até no carro. Já viu isso? Está até no carro. E aí você vê um mendigo, ou você vê alguém que vem lavar o seu para-brisa. O que é que muita gente faz? Ou o carro elétrico, né? Vidro elétrico, já sobe o vidro elétrico. Não. Às vezes, nem um bom dia. Às vezes, nem uma boa tarde. Às vezes, um joia. Às vezes aquela pessoa está ali só para te ouvir dizer: olha, gostei do bom dia que você me deu, gostei do boa tarde que você me deu. Você nem precisa. Tem gente que lava o para-brisa e nem pede dinheiro, mas ele gosta tanto quando alguém diz: Deus te abençoe, não tenho agora o dinheiro, mas Deus te abençoe. E quando alguém diz assim: Deus te abençoe, é melhor do que se tivesse dado um bom dinheiro para ele. Aquilo flui. Mas o que a gente está fazendo? Vivendo entre os espinhos. As coisas deste mundo estão nos sufocando. As coisas deste mundo estão acabando conosco. E nós não estamos tendo tempo para Deus. Não estamos tendo tempo para gastar com o Senhor Deus. Tempo
tempo para gastar na obra do Senhor Deus. E quando eu digo isso, eu não estou falando apenas de você ir à igreja, eu não estou falando de você ir apenas ao culto, você ir apenas ao momento de louvor e adoração. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo no seu momento, na sua casa. Quantas pessoas hoje acordam e ao menos dizem: obrigado, Senhor, pela noite. E quantas pessoas hoje dormem e antes de dormir não são capazes de dizer: obrigado, Senhor, por esse dia. Aleluia. Você já viu que tem muita gente que acordou como você acordou, mas infelizmente não teve a oportunidade de dormir como você já dormiu, porque naquele dia ele partiu. E às vezes Deus é tão bom para a gente e a gente não entende o quanto Ele nos abençoa. Mas a história continua com o quarto terreno. E aí ele vai dizer: mas o quarto terreno, o quarto pedaço de terra, o quarto espaço de plantação era uma terra boa. E aí a semente cai ali, e aquela semente, ela vai germinar, ela vai produzir. Ô, glória! E a Bíblia diz que ela produziu 30, 60 e 100 vezes. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa noite, mas eu sei que o nosso coração, ele pode estar à beira do caminho. O nosso coração pode ser como pedra, o nosso coração pode ser como aquele campo de espinhos, mas o nosso coração pode ser uma terra boa. Qual é a terra do teu coração para receber a palavra de Deus? Nós não estamos aqui levando o nome apenas de uma igreja. Não, nós estamos dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo dá poder para a gente viver, Aleluia. Jesus Cristo dá graça para a gente viver, Jesus Cristo restaura o caído, Jesus Cristo dá vida àquele que está quase morrendo. Mas tem uma coisa: esse Jesus, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele vai procurar aqueles que têm a terra boa para a semente, que a semente foi plantada. Nessa noite, eu quero dizer para você que ainda tem jeito de transformar o teu coração. Ainda tem jeito de espantar os pássaros que roubam a boa semente. Esses dias para trás, eu fui numa fazenda. E antigamente eu ia lá e a fazenda do lado era cheia de pedra. Mas aí um outro comprou aquela fazenda e ele contratou umas 80 pessoas. E o que ele queria é que aquelas pessoas fossem tirando as pedras. E eles fizeram um grande montão de pedra. E quando eu passei de novo, aquela fazenda estava limpinha, bonita. Eu quero dizer que às vezes o meu coração de muita gente aqui, já foi cheio de pedra, mas o Senhor Jesus tirou as pedras do nosso coração. O Senhor Jesus tirou os espinhos do nosso coração. E o nosso coração, que antes não era um bom coração, hoje é uma terra fértil para a palavra de Deus. Aleluia. E é isso que nós queremos anunciar para você. Glória. Se você pode, não precisa fechar os teus olhos, mas apenas concentre-se naquele que tem poder de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa noite.